Ora viva, boa tarde, bom domingo, cá estamos para a primeira edição do mês do Selo Cultural. Estamos a 6 de julho de 2025. O meu convidado de hoje é conhecido como um homem de 1000 ofícios, desde a dança, passando para a moda, música, misses e misters, ocupa o papel de encenador, mentor de projetos, diretor artístico, agente e guionista. Mukano Charles é o profissional que dispensa apresentações e revela-nos um percurso artístico entre Luanda, Portugal e Londres. Veja a reportagem. Com uma trajetória no Cruzeiro das Artes, Mukano Charles, natural das terras do Bago Vermelho, navegou pela dança, passando pela moda, encenação, mentoria de projetos, diretor artístico, agente e guionista, música, misses e misters. Não fosse por acaso tido como o homem de 1000 ofícios. Uma evolução artística que começa nos anos 80 com o grupo de dança Fãs do SOS. Dançou um pouco de tudo. O aperfeiçoamento veio depois quando emigra em 1988 para Portugal. Altura em que o CCB, um dos principais centros culturais de Portugal, iniciou a sua atividade na promoção da arte, cultura e conhecimento. Mas Mukano não precisou de tanto, ou pelo menos por enquanto. Frequentou o primeiro ano do ensino superior em gestão de empresas, mas a veia artística falou mais alto. Foi então que, já nos anos 90, fez a formação em dança, artes cênicas, na Academia de Dança 7ª Posição em Lisboa. Já nos finais de 90, emigra para o mundo da produção de eventos, uma formação repartida entre Lisboa e Londres. Ainda em Londres, integrou a companhia Millennium Experience, evento para a celebração do ano 2000. Estavam lançados dados para a carreira que, até hoje, marca a imagem construída pelo astro dos eventos que vem revelando uma identidade além fronteiras. Entre aprendizados e experiências, 2003 foi o ano em que decide realizar a primeira gala Miss Angola Portugal. Mas era em casa que estava o desejo de realização. Já com vasto reconhecimento como produtor e bailarino, quis ir mais longe e levou consigo a Kizomba. 2009, o Cine Atlântico cede o palco para o seu primeiro concurso da Kizomba e Semba, com direito à transmissão em direto. O que também foi direto foram os créditos a nível nacional e internacional. Uma trajetória moldada pelo glamour em eventos como o Miss Angola Mundo, Angola Fashion Show, Mr. Mundo Angola, Concurso Nacional de Dança Kizomba e Semba. Um profissional que vem definindo as aspirações artísticas pelo sucesso e impacto cultural que vem envolvendo conexão entre a descoberta de talentos e a projeção da identidade angolana na diáspora, bem como projetos que impulsionam a valorização da arte angolana através de festivais, workshops, palestras e concursos. Mukano Charles, é a primeira vez no Selo Cultural. Bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado pelo convite. Este amor pela arte alimenta-se de quê para resistir a tantos anos? É verdade. Antes de mais, tenho que agradecer esta VT. Isto aqui é tudo eu. É tudo que eu sou. Realmente, em poucos minutos conseguimos. Eu consegui recuar anos e anos de carreira. Em poucos minutos consegui me rever nesta VT. Eu acho que... Créditos à nossa equipa, créditos também à nossa coordenadora Ngueza Muzalandada. É mesmo para ela que eu dou esses créditos também, e a sua equipa toda também, não é? Muito bem. Mas estou muito comovido com esta VT. Muito obrigada. Mesmo. É verdade. E até mesmo sem perder a pergunta, não é? É claro, o que é que me move? O que é que me move é a minha paixão. Pela arte. A paixão pela arte, principalmente pela dança, não é? Onde começa pela começa na dança. Coisa que deve ter aí quantos anos? É algo que eu pesquisei e não encontrei. Por que nunca revela a sua idade?
Assim, por acaso, muita gente toca neste ponto. E por quê? Realmente eu comecei depois a brincar com esta vertente, porque eu já fiz tanta coisa, né? Eu consigo atravessar 3 cidades, Luanda, Lisboa, Londres. Exato. Às vezes, em fração de um mês só, eu consigo estar nessas 3 cidades, fazendo acontecer, né? Valorizando a nossa cultura, fazendo acontecer alguns eventos, alegrando principalmente a nossa comunidade. Este é o meu grande foco, é dar à nossa comunidade, trazer para eles as lembranças da nossa identidade, as nossas memórias. E o melhor da nossa cultura também, que é a dança, uma das. É verdade, é nisso aí. E então, as pessoas olhavam para mim, as pessoas mais velhas, olhavam para mim e estranhavam. Mas para tudo isto, que idade tens? Então eu comecei a perceber, será que o fator idade vai fazer com que vai seja... reduzir ou vai dar reduzir, algum prestígio? É isto, ou vai ser o fator idade que me vai reconhecer o mérito, ou o fator idade é que vai fazer as pessoas acreditarem. Então quando eu descobri esta vertente, então eu ocultei. Aí parei. Mas quem me conhece não será bem, hoje que vai revelar a sua idade? hoje não, mas fica uma pontada, né? É só olharem para mim os anos que eu comecei. Já tenho, digamos, Miss Angola Portugal, são 20 anos de carreira. Concurso de Kizomba são 16 anos, então pronto, já não é uma criança que estaria a brincar. Não. Então, já tem pronto, alguma mestria na coisa. Mas também não estou para lá, não. Ainda estou. Ainda está para cá. Ainda estou para cá. Boa. Essa paixão pela dança surge nos anos 80 ou surge muito antes disso? Praticamente eu me conheço como nos anos 80, assim, porque assim, eu durante a minha infância estudei, frequentei o ensino secundário, normalmente fui ao Angola Canino, os meus colegas aqui em Angola ainda. Angola, daí os meus colegas no Angola Canino devem estar a me reconhecer, depois fui para o Angola Quiloães, tudo isto aqui em Angola, fiz essa minha trajetória normal, mas depois havia sempre ali um bichinho que era a dança. Que escola-casa começou a ser para mim uma maçada, um incômodo. Então, coloquei-me na dança. É o típico angolano que ama a dança. Coloco-me na dança também um bocado pelaquela febre do fame. Havia lá um negro que dançava, um negro que dançava, que era o Leroy. E então eu me identificava muito com ele. Então, imitava os passos. Então sonhava um dia ser como ele. Então também foi um bocado a razão da dança, também a minha paixão. Aí, Fãs do SOS, é o grupo de dança que existia na altura. E quem criou o grupo? Este grupo quem cria é mesmo a banda. É a banda do Eduardo Paim. A banda do Eduardo Paim. Então era um dos bailarinos do Eduardo Paim? Do grupo SOS, que era uma banda musical na altura, nos anos 80, quem me está a ouvir sabe, que era uma banda muito conhecida e muito famosa na altura. E então eles cantavam e nós dançávamos. E então já havia essa combinação entre a dança e a música. Eu acho que era a única banda na altura, que eu me lembro, que tinha bailarinos. Então este grupo de dança, e era treinado por um dos elementos do grupo SOS. Mas eram só rapazes? Não, era um grupo, era misto. E o nosso treinador, por mais engraçado que seja, era um dos elementos dos fãs dos SOS. Na altura... perco o nome agora, nem posso acreditar que eu perdi agora o nome. Tu vai se lembrar com o tempo. Que era o nosso professor, sim, perdi-me agora o nome. Mas aí já trabalhavam de forma muito profissional? Sim, ou ainda não? A dedicação era profissional, mas éramos amadores. Éramos amadores, porque na altura, nos anos 80, a dança ainda nem sequer tinha espaço em Angola, não é? A dança não ocupava espaço. Então nós trabalhávamos como amadores. Recebíamos até, lembro muitas das vezes, no fim das atuações, eram ofertas. Já havia cachê? Não. É isso que dali, essa vertente, recebíamos, era produtos alimentares, recebíamos vestuários, mas nós todos felizes da vida, não é? Nunca ninguém exigiu um cachê? Não, porque também éramos tão jovens, digamos, era muito amor à dança e era tudo uma alegria, era tudo uma emoção.
E falar de cachês, até eu desconhecia na altura essa... Depois vivia com os pais, depois tínhamos tudo em casa, o pão já estava em casa, o esforço do papá já era suficiente. Matava, não é? Então, ir dançar por dinheiro era um bocado desconhecido nos anos 80, nos anos 80, não é? Mas depois de alguns anos tornou-se profissional na dança, não é? Acabou por fazer mesmo uma formação em dança. É verdade, depois de emigrar. Já em Portugal? Já em Portugal, depois, porque eu imigrei muito cedo, imigrei em 88. Eu acho que eu sou, assim, nesta era, eu acho que eu sou um dos mais antigos imigrantes. Mas imigrou pela arte ou nem por isso? Não é por isso. Outros motivos? Porque eu sou filho de comerciantes, sabes? Eu sou bacongo e os bacongos têm aquela veia comercial, né? Tudo que vê dá para vender. E era um bocado isto. Então, eu sou filho de um grande comerciante. Era, na altura, um grande comerciante, porque já tinha visão. Não é? Já andava a transportar produtos do IS, porque eu sou do IS, eu nasci no IS, não é? Eu sou do IS. Já transportava do IS para Luanda? Do IS para Luanda, já vinha vender em Luanda, quer dizer, já tinha essa visão, eu vou vender na capital. Então andava entre outras províncias, mas Luanda era o centro, então eu sou filho deste comerciante com essa visão. E por que não aproveitar essa veia de comerciante para se formar nessa área? Preferiu a arte sempre teve aí um peso enorme na sua vida, não? Até não, porque mesmo esta veia de comerciante do meu pai, é que me tira-me daqui disso, como quem diz, se eu deixar esse menino aqui estar a dançar, então temos um bailarino em casa. Já dava alguma coisa. É uma das razões também. Eu imigrei, eu fui para estudar. Ainda fiz fiz o meu 12º, ainda fiz o meu primeiro ano de gestão de empresa, mas tudo porque o meu pai queria. Confesso, talvez seja a primeira vez que eu confesso isto, que eu me lembro em televisão. Confesso que não é porque eu queria, mas foi preciso, né? Porque então quando o pai manda um filho estudar, vai pagar tudo, nós só temos que cumprir. Foi uma mais-valia, não é? Foi mais-valia porque hoje ele, felizmente, ainda em vida pude dizer obrigado por isso. Felizmente, eu sou feliz por isso, porque eu ainda em vida agradeci, porque eu não queria emigrar. Foi contra a sua vontade? Foi. Eu fui forçado. Eu nem sei como é que ele conseguiu o passaporte, não me lembro naquela altura dos anos 80. Mas ainda assim aguentou por muito tempo. Muito, mas depois já não queria voltar. Depois aí já se encontrou. Já. Desse meu lado, depois do meu primeiro ano de gestão, e eu fui para a dança. Eu disse, não vou conseguir mais. Eu não vou sofrer por dentro, agradar sempre. E também já fiz uma parte, eu já agradei. Eu pensei assim, eu já agradei, agora vou fazer o que eu quero. Mas também quando comecei a fazer o que eu quero, foi o corte radical em termos de, entre aspas, aquela ajuda financeira, né? Porque a ajuda era para os estudos. Então já que eu não vou estudar, é um corte. Mas agora, Mukano, vamos aqui fazer aqui uma pequena brincadeira. Vamos passar novamente a VT e vai-me dizer em que parte é que acha que ali sim estava o Mukano. Na VT. Ali. Exatamente. Ótimo. Vamos ver novamente a VT. Veja. Com uma trajetória no Cruzeiro das Artes, Mukano Charles, natural das terras do Bago Vermelho, navegou pela dança, passando pela moda, encenação, mentoria de projetos, diretor artístico, agente e guionista, música, misses e misters. Não fosse por acaso tido como o homem de 1000 ofícios. Uma evolução artística que começa nos anos 80 com o grupo de dança Fãs do SOS. Dançou um pouco de tudo. O aperfeiçoamento veio depois quando emigra em 1988 para Portugal. Altura em que o CCB, um dos principais centros culturais de Portugal, iniciou a sua atividade na promoção da arte, cultura e conhecimento. Mas Mukano não precisou de tanto, ou pelo menos por enquanto. Frequentou o primeiro ano do ensino superior em gestão de empresas, mas a veia artística falou mais alto.
Foi então que, já nos anos 90, fez a formação em dança, artes cênicas na Academia de Dança 7ª Posição em Lisboa. Já nos finais de 90, emigra para o mundo da produção de eventos, uma formação repartida entre Lisboa e Londres. Ainda em Londres, integrou a companhia Millennium Experience, evento para a celebração do ano 2000. Estavam lançados dados para a carreira que, até hoje, marca a imagem construída pelo astro dos eventos que vem revelando uma identidade além fronteiras. Entre aprendizados e experiências, 2003 foi o ano em que decide realizar a primeira gala Miss Angola Portugal. Mas era em casa que estava o desejo de realização. Já com o vasto reconhecimento como produtor e bailarino, quis ir mais longe e levou consigo a Kizomba. Em 2009, o Cine Atlântico cede o palco para o seu primeiro concurso da Kizomba e Semba, com direito à transmissão em direto. O que também foi direto foram os créditos a nível nacional e internacional. Uma trajetória moldada pelo glamour em eventos como o Miss Angola Mundo, Angola Fashion Show, Mr. Mundo Angola, Concurso Nacional de Dança Kizomba e Semba. Um profissional que vem definindo as aspirações artísticas pelo sucesso e impacto cultural que vem envolvendo conexão entre a descoberta de talentos e a projeção da identidade angolana na diáspora, bem como projetos que impulsionam a valorização da arte angolana através de festivais, workshops, palestras e concursos. Pois é. Em todos esses ofícios, onde é que encontramos o verdadeiro Mocano? É assim, em toda esta parte da VT sou eu, não é? Sou eu. Agora, onde é que eu me senti realmente quase dizer, ok, agora estou preparado para tudo. Foi quando eu decido na área da produção de eventos, quando decido começar a deixar tudo que eu aprendi em termos de dança, em termos de... Porque eu na dança depois passo para o lado profissional. E quando passo o lado profissional da dança, fui dançando para os melhores programas de televisão em Portugal na altura, muito conhecido como Chuva de Estrela, a Operação Triunfo, programas muito marcantes. E então eu senti que também já estava completo. Já tinha um mercado sólido ali na já dança? Já tinha. Então, por isso é que eu digo que a produção de eventos é onde eu consigo me encontrar, como quem diz, agora vou ceder, não, vou me dar aos outros. Quer dizer, produzir eventos. Aí começo logo, e por que eventos? E que tipo de evento eu vou produzir num país onde eu sou imigrante, fui acolhido, né? E bem acolhido, não posso reclamar. O que é que eu vou fazer? Mas eu agora quero dar, porque eu fui bailarino, quero dar. O que é que eu vou dar? E para quem vou dar? Qual público? Que tipo de evento? Pensei logo, se sou angolano, tenho que começar por Angola. Algo relacionado com o nosso país. Tem que ser algo nosso. Exato. E porque não, na altura, e vou dizer aqui mais uma coisa. Quando inicio a minha trajetória para de produção de eventos, foi numa altura muito crítica de Angola. E eu estava em Portugal, as mensagens que nós recebíamos, estamos a falar no ano 2003, e só recuamos um bocado, vamos perceber que tipo de mensagens chegavam a Portugal. Que Angola era só aquilo que eles passavam para nós. Exato. Que era só mal, era guerra, era desgraça. Angola era tudo e parte muito negativa. Pouco da nossa cultura, e muito pouco da alegria que se vivia aqui. Boa. E eu aproveitei essa plataforma, essa informação de tudo quase negativo para nós nos anos 2002, 2001, 2002, 2003. Então o que é que eu faço? Então eu vou dar alegria, eu vou dar beleza, eu vou dar glamour, eu vou mostrar que Angola tem mulheres competentes, mulheres lindas. Eu vou mostrar. Isso mesmo foi assim, comecei a desenhar tudo isso. Não, eu vou dar tudo aquilo que eles pensam que Angola não tem. Mulheres capacitadas, mulheres inteligentes, mesmo com as nossas, digamos, as nossas diferenças, mas temos ali mulheres poderosas, nós temos alegria, temos cultura, temos tudo isso. Isso
isso fez com que muitos angolanos também na diáspora quisessem voltar para também. Angola, não é? E aí começo em 2003 com a primeira gala Miss Angola Portugal. E lembro-me de uma coisa que até hoje não me sai do ouvido. Afinal, Angola tem tudo isto também. O também é que me fez dizer, não, agora é que eu não paro. Então nunca mais vou parar. E dali, 2003, a primeira gala Miss Angola Portugal. E por isso é que eu digo que este foi o meu momento, este fui eu. Mas agora, recuando um bocadinho no tempo e ainda falando da dança, não é? Porque também foi o que fez os portugueses, e não só também conhecerem o Mocano, foi através da dança. Da dança. Mas já dançava tudo. Eu dançava tudo, eu era bailarino, dançava tudo. Nós dançávamos, eu dançava todo tipo de música. Eu formei, quando tu és bailarino profissional, quando a pessoa se forma na dança, nós temos a dança mãe, que é o balé. Nós primeiro temos que estudar o balé. E eu fui já numa fase já muito crescida, porque o balé inicia-se de uma idade 7, 8, para seres um bom bailarino profissional de carreira. Tem que ser desde pequeno mesmo. Desde pequeno, sim. Mas eu, como queria só a parte técnica da dança para poder estar em todos os momentos da dança, mas fiz o balé. Mas a kizomba era algo que não se pensava ainda naquela altura? Não, em 2003, não. Em 2003, Angola era um lugar onde as misses, também isso ajudou-me um bocado, porque também olhei um bocado para Angola. O que é que acontece em Angola antes de eu produzir Portugal? Então, na altura, Angola as misses tinham aqui, eram tão impactantes os concursos de miss, e então eu comecei logo com Miss Angola Portugal, por causa disto. E então, mas a dança não se falava da kizomba, não se falava de nada, eu não conseguia ouvir. Lembro-me até que o meu momento de dança, para a abertura, eu coloquei um grupo que já havia em Portugal, que é os Quilos, um grupo muito, muito profissional, que já dançavam e estavam lá, e aproveitei. Também bem conhecido lá fora. Aproveitei, lembro-me que foram os primeiros a fazerem parte do meu concurso de dança. E então, kizomba não. Senão punha kizomba. Mas não. E como é que foi recebido? O primeiro concurso de dança foi feito aqui, mas provavelmente implementou também a dança kizomba lá fora. Como é que foi recebido pelos portugueses? É assim, ingleses também, né? Porque na Inglaterra também levou um bocadinho da nossa dança. Pois, até, olha, a kizomba nasce de uma forma diferente. A kizomba em Portugal, por exemplo, também, a kizomba nós dançávamos a kizomba como uma forma de diversão, uma forma nossa, genuína, como dançamos cá em Angola, é como dançávamos em Portugal. Não era uma dança que parava o mundo, não parava ninguém fazia assunto sobre a kizomba. Queres dançar kizomba? Vai a uma discoteca africana, vais dançar. Era assim. E o que é que me fez acordar também, o despertar da kizomba? Foi quando, em 2008, lembro-me perfeitamente, aconteceu um concurso de danças africanas, era um projeto África Dançar. O África Dançar era quem organizava até um ex-colega meu também do mundo das danças, que é o Paulo Magalhães, e ele implementa a África Dançar. Era um concurso de várias danças africanas. E uma das danças africanas que se colocou, foram buscar a kizomba. E eu, quando deparo com aquilo, eu já sabia o que era kizomba, já dançava kizomba, como um bom angolano que sou, qualquer angolano dança bem a kizomba. Hoje até dizem que não, né? Nem todo angolano sabe dançar bem kizomba. Deparo-me que uma das modalidades do concurso era a dança kizomba, mas de dança kizomba só tinha um nome. Daí resolveu, não, vamos aqui mudar. Vamos, sim, eu disse, não, temos que pôr aqui um ponto. Eu conheço o que é a dança kizomba. Essa não é a nossa kizomba. Isso não é a nossa dança kizomba. E isso em 2008. Em 2009, com as minhas vindas constantemente a Angola, por causa da Miss Angola Portugal, que as vencedoras vinham para Angola concorrer, e eu vinha uma vez por ano em Angola, que era só dezembro, que era para trazer a candidata da diáspora, não é? Diáspora Portugal. Então, isto em 2003, vim em 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, 5 anos depois, em 2009, quando venho a Angola, e eu digo, não, este é o momento. Depois de eu assistir o que eu assisti, e eu sou um defensor da dança, da nossa cultura, eu sou defensor da nossa identidade, então eu acho que é a altura certa de dizer ao mundo que a dança kizomba
existe mesmo. Então, em 2009, implemento a dança kizomba. Aqui em Angola. Chamaram-me do louco, chamaram-me todos os nomes. Sim, não foi arriscado, não sentiu que seria um risco criar um concurso desses num país onde se dança kizomba de verdade? É verdade. Foi assim, o que eu quis fazer, porque depois já vinha com esta pulga na orelha sobre aquilo que eu tinha assistido em Portugal e depois aqui, depois eu tinha sorte, tive uma grande sorte, tive a TPA logo acreditar no projeto, a TPA abraçou logo, fez uma transmissão direta. Em direto. E todo mundo antes, os meus conselheiros, por que kizomba, Mucano? Kizomba não, faça salsa, lambada, tango, mas as pessoas não sabiam que eu já vinha preparado, que eu já vinha com uma ideia fixa. Era kizomba porque eu já era só na altura nasce só para mostrar a Portugal que nós dançamos a kizomba não daquela forma, mas sim da nossa forma. Com a verdadeira ginga. A verdadeira ginga. Foi quando eu, em 2009, contra tudo e todos, levei para a frente o concurso de dança kizomba, que ninguém aqui... E aqui, pô, não se falava da kizomba em 2009. E hoje em dia, não sente que a nossa kizomba está a ser, digamos que, não vou dizer roubada, mas que está a ser puxada um bocadinho para eles também? Sim. Para eles lá fora. Sim, sim. Usurpada. Sim. É, porque e eu digo isto porque eu consigo acompanhar, mesmo ainda voltando só em 2009, ao realizar este concurso, o vencedor deste concurso vai participar neste concurso que despertou uma kizomba, que era no África Dançar. Eu digo, agora vamos ter, nas danças africanas, uma das modalidades é a kizomba, então nós vamos ter um para-angolano a dançar a kizomba como nós dançamos. E foi o vencedor. Foi o primeiro campeão, o nosso primeiro campeão nacional de dança kizomba em Angola, vence a segunda edição do projeto África Dançar, na modalidade de kizomba e no geral, né? Porque aquilo depois passou a ser kizomba só. E então ele foi o vencedor. Sentiu-se realizado. Senti, depois voltamos a ganhar em 2012. Mais uma vitória. Mais uma vitória, sempre a kizomba. E sim, e agora, olhando a kizomba hoje, sim, sinto que ela está a perder. Nós estamos a perder a nossa kizomba. A nossa essência, eu costumo dizer tudo muito bem, que o mundo estamos todos interligados, hoje a internet é muito mais rápido que até o nosso pensamento, mas estamos a perder a kizomba. Isto porque a kizomba começou a ser, com esse grande manifesto da kizomba além fronteira, então ela passou a ser comercial. E quando existe o comercial dentro de uma identidade, então não se vai respeitar a essência, vai se respeitar os benefícios que ela traz. Que ela traz, exatamente. Então, as pessoas que perceberam que a kizomba pode dar dinheiro, e como dá, angolanos, jovens angolanos que emigraram, que só vivem da kizomba em Portugal e no mundo. Vivem a dar workshops, a darem aulas de kizomba, conseguem ganhar os 300 euros aqui nesse fim de semana e no outro 300 euros conseguem fazer digamos, um bom cachê ao longo do mês. Então, ela é comercial e a comercial vem deturpando também. E como é que se pode alterar esse quadro? É sim, já ouvi alguém dizer que já é um pouco tarde. Alguém já falou que é um pouco tarde. E eu também acredito que seja um pouco tarde. O que nós podemos fazer é o que já fez agora o nosso ministro da Cultura, o Dr. Filipe Zau. A kizomba já é patrimônio imaterial. Da humanidade. É, da humanidade. Aí já vamos conseguir impor um respeito. Já vamos conseguir dizer, parem ali que a kizomba é nossa, não é só nossa. É a nossa identidade. Verbalmente, é nossa institucionalmente, que é onde há mais peso. Então, com este passo dado pelo seu ministro, e acredito que já está acontecendo, depois aqui em Angola acontecem muitas digressões, que as pessoas vêm de fora para cá, mas vêm numa forma de diversão. Então, também ali é onde nós temos que olhar não só a kizomba como diversão, mas sim como uma vertente cultural. Então tem que haver aqui uma grande responsabilidade, aproveitar esta boleia do seu ministro e todos nós possamos fazer da kizomba realmente um patrimônio. E quando se fala em patrimônio, requer respeito, requer identidade, requer conhecimento, não é só, como eu costumo às vezes a brincar na gíria, não é só farra e copos, não. Kizomba já não é só para farras e copos. A kizomba é nossa, é a identidade, é a nossa cultura, tem as suas
história, a sua trajetória e aos instrutores, que eu não gosto de chamar professores, porque é muito pesado, mas gosto de falar instrutores. Há uma responsabilidade muito grande nos instrutores também que passam esta mensagem e também aproveito este programa, já que é cultural, é mesmo selo cultural, então aproveito, pedir também aos instrutores que tenham uma conduta mais angolanidade na conduta, é ensinar aquilo que é nosso, não cair na vertente emoção, porque hoje em dia realmente a kizomba não se percebe bem hoje em dia quando se dança kizomba, ou quando se dança tango, ou quando se dança salsa, porque está aí uma mistura que hoje em dia... Ok, temos que identificar a verdadeira kizomba. A verdadeira, eu até costumo dizer a kizomba, porque nessa vertente eu dou-lhe razão, a verdadeira, porque já existe a falsa. Então Agora, saltando um bocadinho para outra sua profissão, que é a realização de eventos, tem-se a noção de que é algo muito fácil, mas existe uma certa dificuldade em criar esses eventos todos, não é? Existe. A maior dificuldade que existe são os patrocinadores, os patrocínios. E nós temos uma... Ainda se carece de patrocínios para quem realiza eventos. Sim. É, porque a nossa lei do mecenato não se faz sentir, Existe já a lei, mas para aplicar, até pronto, nós já temos essa lei, mas só que não é aplicada. Porque se fosse aplicada, eu acho que produtores credíveis, aqueles produtores que fazem acontecer, também confesso que há muitos produtores paraquedistas, não é? Que te fazem uma edição hoje, depois daqui a mais 10 anos é que surge a segunda. Mas nessa área é preciso uma consistência. Consistência, dali eu trago sempre o exemplo do Miss Angola Portugal, são 20 anos, o concurso nacional de dança kizomba e semba são 16 anos. Mas quando começou, que tipo de apoios é que teve? Por acaso, olha, os apoios que eu tive, agradecer à TPA, mais uma vez, acreditaram logo no projeto. Há 15 anos que a TPA transmite este concurso para toda a comunidade angolana lá fora, porque é através da nossa TPA internacional. E aqui. É um concurso que começou lá fora? Não, o nacional começa mesmo aqui. Os campeões nacionais é que depois de vencerem ganham um passaporte, quando digo passaporte, ganham uma viagem para fora. Inclusive que já chegamos até os Estados Unidos. Em 2020, o par vencedor foi para Nova York, que era o vencedor de Benguela. E ele ganhou o nacional e o prêmio foi em Nova York. Na sua maior parte o prêmio tem sido Europa, entre Lisboa, Paris, Espanha, Lisboa, Paris, Madrid, mas depois quis dar um salto mais alto, levei o vencedor para os Estados Unidos da América e fomos muito bem recebidos. Na altura, até sempre com os apoios institucionais do nosso consulado, na qual agradeço já, o nosso consulado em Nova York, é que me deu todo o apoio para poder realizar lá o nosso workshop de kizomba, ensinar a kizomba. Quer dizer, essas maravilhas, é tudo isto que me faz E na realização da primeira gala Miss Angola, em Portugal, isso em 2003. 2003. Também teve uma certa dificuldade em realizar. Teve apoios? Sim, eu costumo dizer que é difícil, sim, é difícil. Os apoios é sempre a parte mais complicada, mais difícil de se conseguir, mas eu tive sempre sorte, digo eu, em fazer coligação com as constituições, porque eu penso muito diferente. Eu penso assim, se eu sou angolano e quero credibilidade e reconhecimento, eu tenho que me agarrar às nossas instituições. Eu vivo fora, as nossas instituições, consulado e embaixada, primeiro passo. Então eu vou à busca deste apoio. E eu sou persistente, sou mesmo chato. E como é que surge a ideia de realizar uma gala Miss Angola em Portugal? Como é que surge essa vontade de trabalhar com belezas angolanas? Foi o que eu disse até no meio da nossa conversa. Quando eu e consegui porque as galas Miss Angola Portugal era o maior, na altura e agora, né?
na altura, eram as maiores galas de glamour e beleza. Não havia outro tipo de galas em Portugal, a não ser nossos encontros institucionais, o Dia da Independência, que não era para a comunidade, eram eventos muito restritos. Mas falando assim numa gala que poderiam as pessoas pensar que estivessem em Hollywood, ou estivessem em Mônaco ou em Paris, era a Gala Miss Angola Portugal. E nesse encontro nós tínhamos todos, e eu conseguia, e olha, acho que até costumo dizer que sou o único em Portugal, eu conseguia juntar numa sala só, desde o nosso embaixador, a nossa cônsul, os vices e toda a comunidade angolana para celebrar a beleza da mulher angolana. Mas como é que era identificado esse público-alvo? Para esses eventos? Nós também tínhamos o apoio da RTP. Eu digo já, tinha o apoio da RTP, havia spots publicitários na RTP, a passar o que vai acontecer. Então, e aquela sede, nós temos muita sede. Nós nos anos 2000, todo angolano que vivia fora, nós temos muita sede de Angola. Ou seja, o público-alvo era exatamente aquela comunidade angolana que estava lá fora. Que estava lá fora, mas nos primeiros 2 anos, mas depois aquilo começou a ser um evento para todos. Tanto que eu digo isso às vezes com muita alegria, os nossos convites nem uma semana faziam. Porque era toda a comunidade queria, e nós somos a primeira comunidade a organizar um evento daquela natureza numa sala nobre, que era o Casino Estoril. Nós organizávamos a Gala Miss Angola Portugal, daí as imagens, todo este glamour, essa beleza, era tudo no Casino Estoril. E quais são os critérios de seleção dessas candidatas? Ser angolana, ponto 1. E ser angolana, ponto 1, e ter uma capacidade intelectual um bocado elevada, não é? E saber estar, saber falar, saber se comunicar saber falar para a plateia, porque nós procurávamos na altura a embaixadora da beleza angolana em Portugal. E conseguimos muito bons resultados. Por exemplo, a Micaela Reis é um dos nossos símbolos, não é? Também estava em Portugal. Estava em Portugal e depois eu comecei a fazer ao contrário. O que eu fazia de Portugal para Angola, fiz de Angola para Portugal. Então, e nessa vertente de trazer de Portugal para Angola, tivemos muito bons resultados, que hoje temos uma Micaela Reis, uma grande atriz, graças ao concurso Miss Angola Portugal. E também da Inglaterra para... A Leila Lopes, por exemplo, que é uma das nossas... Ela agora vai ser, já saiu até a notícia, já é público. Será condecorada. Uma Miss Universo que nasce também de um projeto que é preciso que alguém diga. É preciso sempre que alguém faça acreditar. Então, que coloca Angola no mapa também, que coloca Angola no mapa, não é? E também, digamos, a Micaela Reis, a Leila Lopes, nesses projetos da diáspora que eu implementei, conseguimos hoje ter essas grandes senhoras que têm dado um grande contributo, e também sem esquecer a Lisliana, também, que é fruto da diáspora. Exatamente. A Lisliana é a primeira dama do concurso da Micaela Reis. Que hoje também dá ali passos enormes no teatro. No cinema. Quer dizer, eu costumo dizer, é preciso... Foi descoberta como Miss e... Eu costumo dizer que é preciso sempre que haja alguém que acredite. Há essa dificuldade de olhar para uma mulher e conseguir ver que pode dar frutos. Sim, eu depois de uma conversa de 5 minutos, de 5 minutos, sim, eu consigo logo. Daí insistir muito, que quando eu sei que a pessoa tem potencial, foi que eu insisto muito, e foi o que aconteceu agora, que este jovem, o angolano também, que ganhou agora o concurso Mister Mundo está agora África. Num concurso também em Portugal. Isso é dar no Big Brother. Olha, Portugal descobre, graças ao quê? Tudo isto é tudo um percurso. Esse jovem também, porque acreditem nele, e ganhou o concurso cá em Angola, Mister Mundo Angola. Também também dou oportunidade a rapazes. Durante muitos anos só trabalhei com mulheres e comecei a trabalhar dar oportunidade ao jovem angolano. Como é que surge também essa vontade de se mudar um bocadinho, não é? De trabalhar com homens? Até foi uma expressão.
Foi mais por pressão. Ok, os homens também achavam que Sim, teriam... eu era muito pressionado, era muito apontado, mas Mocano, porque sou mulher? E depois tantos jovens, eu não consigo segurar quando vejo, e eu sei que posso, quando sei que eu sou a solução, eu não resisto. Então, de tantos jovens atrás de mim, eu tive que abrir. E eu abri e deu resultado. Já em 2016, um jovem angolano, Isaías Cassenda, ganha aqui um concurso de modelo, foi para Portugal, ganhou o concurso internacional, conseguiu um contrato em Milão. Então, eu sou muito de acreditar e faço de tudo de que o talento angolano não pode morrer na terra, não pode morrer aqui, não pode morrer em terra. Eu tenho que voar. Então foi o que eu faço sempre, foi o que eu fiz, como disse, com esse jovem que ganhou o Mr. Mundo África, o terceiro do mundo, e hoje é convidado para um dos programas mais vistos em Portugal, que é o Big Brother. E o que é que ele leva lá? Eu também tive que convencer para conseguir aqui alguns apoios. O que é que eu tive que convencer? Que ele vai levar não só a imagem dele, mas como a nossa cultura. Ele vai, há momentos da gastronomia, ele vai fazer uma muamba, ele já começou a dançar lá a kizomba, já começou a fazer com que o público português, e engraçado que dos 13, ele já é o sexto mais querido. Quer dizer, o angolano tem talento, eu acredito muito no talento angolano. Ou seja, não é só beleza, não é? Não, tem não é que só, ter não. outros critérios. Voltando um bocadinho nesse aspecto, não sei se os critérios são os mesmos para a seleção, tanto dos candidatos para Mister ou das candidatas a Miss. É mito ou não de que uma candidata a Miss não deve ter filhos? É assim, não é mito, é verdade. É verdade, porque os concursos de Miss respeitam a marca. Por exemplo, nós respeitamos a marca que defendemos. Por exemplo, eu sou diretor para Angola Miss Mundo. Miss Mundo, ok. Eu defendo a marca Miss Mundo. E, por exemplo, vou dar um exemplo mais rápido, que é a Leila Lopes, que defende o Miss Universo. Então, o que é que muda? É bom, essa pergunta mesmo vem em tempo certo. Porque as pessoas não se perguntam muito do Miss Mundo, Miss Universo, Miss Mundo. O Miss Mundo defende uma mulher íntegra, uma mulher na sua capacidade intelectual, não importa a altura, não importa a religião, não importa, digamos, a beleza, não importa nada. Ela vem como é. É a mulher na sua mais genuína forma de ser. Então, não permitem plásticas, não permitem mulheres casadas, mulheres divorciadas, 100% mulher na sua forma mais genuína, porque nesse mundo olha a inteligência, o lado intelectual da mulher. Dali não há o desfile de biquíni. Porque o biquíni é o padrão mais apontado, mas por que colocar a mulher a andar de biquíni num palco a exibir o seu corpo para que ser visto? Então há muito esta crítica. Então o Miss Mundo não tem biquíni. Já o Miss Universo já tem tudo isto que eu frisei no Miss Mundo. Então essa é a diferença. O Miss Mundo é aberto, permite plásticas, mulheres casadas, divorciadas. Essa liberdade no Miss Universo? Sim, dá-se essa liberdade, mas eu, como defendo outra marca que eu acho que é a mais certa e justa para a mulher, num outro campo, plástica, não sou contra, mas sou contra quando é para um evento dessa natureza, né? E então aí vamos focar o quê? Vamos focar que afinal estamos a olhar a beleza, então a beleza é importante. Então se a beleza é importante, aí vamos trazer uma sociedade de que o exterior vale mais do que o interior. Por isso é que eu defendo o Miss Mundo, que não olha a beleza, mas sim o interior. Mas também olhando, não é? Também olhando no sentido de que cada país, quando faz o seu concurso e vai enviar a sua candidata para um concurso internacional, leva sempre em conta que quer levar alguém que também agrade à vista. Mas de uma forma muito natural, né? Eu, no meio de 18 candidatas, se eu tiver uma que, entre aspas, é inteligente, tem uma capacidade intelectual muito avançada e consegue se comunicar, tem tudo aquilo que o Miss Mundo pede,
Claro que eu não troco por uma que todo mundo diz que é a beleza ideal. Não, para mim a beleza ideal é o conjunto. Mas também há esses critérios para selecionar o júri. Sim, sim. O júri tem que também se questiona muito. Sim, o júri... olha, eu costumo dizer, o concurso de Miss e o futebol são... Muito questionados. São muito parecidos. Eu acho que o futebol, eu até brinco muito, por exemplo, em todas as galas que eu faço de missa, há sempre vozes que levantam contra, mas no ano seguinte eu tenho muito mais candidatas a quererem participar e tenho muito mais público à procura de convites. Então não entendo, é como futebol. Por mais que se diga por mais que se diga que aquela equipa ganhou a favor do árbitro, mas no próximo jogo o campo está cheio. Mucano, nós estamos já quase na nossa reta final, mas ainda tem algumas questões para lhe fazer. Angola Fashion Show foi o recente projeto, né, da Mucano Eventos, em que dá oportunidade, lança-se na moda também, dá oportunidade a estilistas. Por que é que decide dar essa oportunidade a estilistas? Há falta de estilistas em Angola? Não têm oportunidade? É verdade, sim, não tem. Essa é a palavra, não existe oportunidades. Porque se nós olharmos o nosso mercado da moda, os estilistas, os nomes mais sonantes continuam a ser os mesmos nomes durante anos. Eu lembro-me de estar em Portugal, eu vivo em Portugal há mais de 30 anos. Quer dizer, eu se miguei em 88, eu ouço a falar dos mesmos estilistas há mais de 20 anos. E então, depois de eu preencher a dança, depois de preencher, eu sou assim, eu gosto de preencher os momentos. Eu não gosto de saltar tanto que o Kizomba tem 16 anos, o Miss tem 5 e a moda tem 4. Então, eu gosto de sentir que estou, na moda tem 3, vou fazer 4. Eu gosto de sentir que estou maduro, estou preparado para saltar para um outro desafio. E então, quando preenchi a dança em Angola, o Kizomba, que hoje o Kizomba quase não faço publicidade, quase já tenho os convites esgotados. E depois também mudei de panorama, saí do Cine Atlântico, passei por um hotel de 5 estrelas. E também para trazer outro público, né? Aquele público que não ia ao Cine Atlântico já vai ao hotel de 5 estrelas. E também para dar o outro, para dizer também que Kizomba é glamour. Então, o que é que eu... E nesta vertente dizer o quê? Nesta vertente dizer que Angola Fashion Show veio para dar oportunidade porque os estilistas precisavam de aparecer, não tinham palco. E na nossa reportagem, um dos momentos foi o palco do Angola Fashion Show. E eu prometi aos estilistas, eu disse, quando eu fizesse um evento de moda, a primeira coisa que eu daria a vocês era dignidade. E o que é dignidade para um bailarino, para um estilista, para qualquer homem das artes, mulher das artes? É ter um palco digno. Um palco que respeite as normas e os requisitos para que ele possa brilhar. Então foi quando eu fiz criei aquele cenário imaginário, um palco com dignidade. E fiz o primeiro concurso de estilistas, que o vencedor também é sempre a mesma promessa, ganha em Angola, é conhecido em Angola, mas tem que voar. Vai para fora. Para fora. E daí sim que uma das nossas campeãs, que é a Francisca Cunha, já fez a sua apresentação em Portugal, apresentou-se em Portugal como estilista, num desfile organizado como um prémio também. Mas vamos já na 4ª edição. No dia 21 de setembro, no dia 30 de agosto vai acontecer o casting. Ok. Para escolhermos os modelos e os estilistas. Dia 30, dia 31 de agosto no Hotel Epixana. Okay. E no dia 21 de setembro acontece a gala. Mas o que nós temos já agora para acontecer, que já é prato da casa, é o concurso nacional, que é do Kizomba e Semba. Acontece, já é dia 30 de agosto, certo? Não, dia 23. 23 de agosto. 23 de agosto. O que é que nos espera? O que é que podemos esperar dessa próxima edição? Bem, é assim, nós cada vez mais, eu como sou defensor da essência,
O que podem esperar é que não vamos alterar os códigos da Kizomba, a essência, mas podem esperar sempre um espetáculo muito agradável, dança, música, muito ritmo. A alegria que muita alegria. É isso que eu gosto de trazer para a Kizomba, muita alegria, muito ritmo, vamos dançar. E é engraçado, e eu fico tão feliz por isso, que é a euforia que eu vejo nos jovens, né? Ou mesmo, até vou falar numa forma geral, no público angolano, o estrangeiro fica, e todo estrangeiro que tem a oportunidade de assistir o concurso nacional, sai daqui outra pessoa e ganha respeito, diz, afinal é assim na terra deles. É que é uma euforia, é gritos, quer dizer, as pessoas vivem aquele momento como se fosse o Carnaval do Brasil, um exemplo, como vive-se o Carnaval do Brasil, é como nós vivemos aqui o nosso concurso nacional de dança Kizomba e Semba. E todo estrangeiro faz-me sempre o contato, quando é que vai acontecer? Daí eu já ter a casa quase esgotada, tenho já meia casa, porque a procura é grande. Mas isso é que faz com que eu não desista. E dali, se ainda temos tempo, posso ainda só falar, o meu não desistir também já me deu 2 prêmios. Os segundinhos. Né? Não é? Pronto, o meu não desistir já me deu 2 prêmios. Deu-me um prêmio no Angola 35 graus, fui reconhecido como um promotor na diáspora por engrandecer a nossa cultura. E em 2011, o nosso embaixador Marcos Barrica disse, Mocano, eu acho que chegou a hora de dizer você merece um reconhecimento. Porque quando você nos procurou em 2003, um exemplo, em 2003, pensamos que era só mais um aventureiro. Mas a tua persistência, 2013 até 2011, todos os anos... Está a mostrar que sim, valeu a pena. Mostrar que podes fazer e és capaz, e sempre em defesa da nossa cultura. Aí sim fez-me um diploma de reconhecimento, assim, deste tamanho, assim, grande. E foi numa das cerimônias da Embaixada de Angola em Portugal. E mostra que vale a pena continuar a trabalhar. Sim, não sim, é? sim. Muito bem. Que vale a pena. Eu fecho, para mim é dizer que tudo que faço, pronto, é uma bênção. Muito obrigada, Mocano, pela sua presença aqui no Selo Cultural. Espero voltar a tê-lo aqui também, novamente. Claro, virei sempre que justificar, cá estarei. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que é a minha entrevista que eu vou levar para a história. Eu acho que eu vou guardar essa para a história. Tá bom. Sim, foi muito completo. Bom, seguimos agora com a família Tácar, que quer maior aproximação com a história dos seus ancestrais oriundos de Angola. Pela 3ª vez em terras dos soberanos do Ndongo e da Matamba, os membros liderados pela matriarca de 83 anos foram recebidos pelo rei Dimbangola Jungu, de quem ouviram histórias dos antepassados e da luta da resistência colonial também travada em Pungandongo. Veja a reportagem. A família Tácar esteve em Malange pela 3ª vez, desde 2022, que os descendentes dos primeiros escravos que partiram de Angola para os Estados Unidos de América pisam o solo malangino, ao encontro da história dos seus ancestrais. No agora município de Pungandongo, terra de seus antepassados, a família Tácar, liderada pela matriarca de 83 anos, levou a chamada Sata para honrar os espíritos dos antepassados. Com novos membros a pisarem o solo malangino, foram recebidos pelo rei Dimbangola Jungu, o 4º rei da linhagem dos Ngola. Eu estou muito satisfeito e é com bastante emoção que eu recebo os filhos dessa terra que se chama Angola, que vivem noutro país, mas que hoje voltaram à sua própria terra de origem. Neste preciso momento, com a nossa independência, a nossa Angola tem jovens já formados, tem jovens capazes que estão representados em todos os territórios e em todos os órgãos. Reza a história que o primeiro grupo, composto por 20 escravos, partiu para a Virgínia, Estados Unidos de América, em finais de agosto de 1619, em vésperas de comemorações dos 50 anos de liberdade do jugo colonial português. O rei Dimbangola Jungu reafirma que o país caminha de mãos dadas rumo a um futuro promissor para todos, incluindo os que escolheram Angola
para trabalhar. Se tu engana Angola, rei, tu queres no Cuambo, quando tu ataca nesse. Nós, nesse momento, os reis todos que compõem Angola estavam reunidos no Bailundo, província do Ambo, onde estudaram estratégias que possam assegurar os nossos governantes de formas que contribuam para que essa Angola cresça no verdadeiro sentido para o desenvolvimento e bem-estar social da sua comunidade. Em Malange, os locais de eleição dos Táqueres têm sido a missão metodista do Quechua, as quedas de Calandula e as Pedras Negras de Punguandongo, local histórico que serviu de esconderijo do rei Ngola Quiluange. To be here in the space of the great queen. Eu estou sem palavras. Realmente estar aqui e perceber o que é que a nossa rainha e os nossos reis fizeram para se posicionar na luta contra os colonialistas é algo que realmente devo reconhecer, que é memorável, e para mim estar aqui é sempre uma honra e uma satisfação poder reconhecer o que os nossos ancestrais fizeram. One of the answers to my prayers was to be here with more family. And we are here today. Para mim, receber a bênção do rei de Punguandongo, para mim é algo que eu não estava à espera e sinto-me muito honrada, pois eu recebi essa bênção com a minha família. Sempre tive rezas e preces em prol de poder voltar e sempre ser abençoada na terra do qual eu tenho as minhas origens. And to see all these smiling faces. É uma total alegria e ela sente, ao fazer esse percurso que questionou, sente-se viva e percebe que vai poder ir muito mais além por muitos mais anos. Matriarca dos Táqueres, mais de 2 dezenas de membros da família Táquer regressaram a Angola numa expedição turística e de memória histórica. E o intercâmbio histórico-cultural entre angolanos e santomenses é antigo, por isso mesmo uma delegação angolana composta por artistas plásticos, cineastas e músicos, escritores, ativistas e outros agentes culturais levou a diversidade artística até aquele país. Vou à conversa com o ator Silvio Nascimento. Silvio, boa tarde. Boa tarde, Silvio. Como é que está a ser essa experiência? Estamos aqui com alguns problemas técnicos. Relembrar que o Silvio Nascimento faz parte da delegação angolana, que é composta por artistas plásticos, cineastas, músicos, escritores, ativistas e outros agentes culturais, que levou a diversidade artística até Santo Tomé. O Silvio Nascimento ainda lá está, isso tudo no âmbito dos 50 anos dos dois países. Alô, Lisdália. Temos o Silvio de volta. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Lisdália. Boa tarde, Televisão Pública de Angola, e obrigado por essa oportunidade. Peço desculpas, o microfone nessas questões digitais estava desligado. Eu perguntava-lhe como é que está a ser essa experiência. Olha, a experiência correu muito bem. Foi uma semana intensa de atividades culturais, de um intercâmbio muito positivo em várias disciplinas culturais, nomeadamente literatura, cinema e o lado social no geral, não é? Gastronomia também. Então foi uma atividade muito positiva para fortalecer os laços entre esses dois povos irmãos que estão na forja de completar 50 anos de independência. Uhum. E Silvio, como é que é visto o trabalho dos angolanos em Santo Tomé? O trabalho dos angolanos? Olha, São Tomé é a casa também dos angolanos. Aliás, há uma zona que chama-se Angolares, que denota a presença antiquérrima dos angolanos em São Tomé. Então, angolanos, são tomenses angolanos. Aliás, eu próprio, Silvio, que te falo, eu nasci numa casa com cultura são tomense. Eu tinha um tio, né, que era o pai de família,
Na verdade, o meu tio, Tony Andrade, era o dono da família e nós alimentávamos de coisas de São Tomé e da cultura total, então é idêntica. E desta vez nós levamos cinema, levamos a história que está a ser contada em Angola, de angolanos com o mundo, levamos literatura na pessoa do grande Lupito Feijó e Geraldo Dalla, levamos cinema com Mauete Paciência, filme da produtora Eto Filmes, escrita por Jaime Joaquim, produzida por Silvio Nascimento, Luciana Pereira, Enes Cacoma e Tanilson Simões. Então fizemos uma ligação muito salutar a nível de cultura, música, cantou a Branca Celeste, o Ndaka e o Igni. Então tivemos aqui uma ligação muito positiva com o próprio executivo de São Tomé e Príncipe. Existe também essa possibilidade de se aprender com artistas santomenses dentro desse intercâmbio, não é? Sim. Por exemplo, no quesito cinema, nós tivemos com 2 realizadores santomenses que têm toda a intenção em criar uma ponte entre São Tomé e Angola e, aliás, todos nós teríamos muitas vantagens fazendo filmes que contem a história desta rota São Tomé e Angola e essa ligação entre povos irmãos. Tanto na literatura, tanto na música, houve um dueto muito bonito feito com umbi angolano, mas cantado também com dialeto são tomense em palco. Lupito Feijó disse que foi a melhor versão que ele já ouviu na vida, e olha que o grande Lupito Feijó é alguém que tem a crítica afinada, né? Uhum. E projetos? Que projetos é que pode sair daí? No âmbito da literatura, Lupito Feijó ficou, o senhor Lupito só volta para Angola amanhã, porque foi convidado a estar num certame cultural para que possam haver então esta ligação entre estes 2 povos. No âmbito do cinema, nós temos uma longa-metragem, Silvio Nascimento e Kátia Aragão, que é uma realizadora renomada São Tomense. Temos uma longa-metragem que é supostamente para ser gravada entre Angola, São Tomé e Portugal, e nós vamos correr atrás de financiamento para podermos então gravar esse filme. Do lado do Mauete Paciência também ficou a ligação muito importante do lado do apoio audiovisual, o Caiaia Júnior como grande produtor também. Então nós criamos aqui uma ligação muito importante que poderá surtir efeito para outros irmãos angolanos e são tomenses também. É isso, Silvio. Esperamos uma boa parceria com os nossos irmãos de São Tomé também no âmbito dos 50 anos de independência, tanto de São Tomé como de Angola. Obrigada, Silvio, pela disponibilidade e até breve. Obrigado TPA. Um forte abraço. E seguimos. Mbanza Congo celebra na próxima terça-feira o seu 8º aniversário como Património Mundial da Humanidade reconhecido pela Unesco. O evento vai reunir especialistas de várias partes do mundo para uma reflexão profunda sobre o passado, o presente e as ricas heranças culturais do povo Congo. Ontem, São Salvador, durante a colonização portuguesa, recuperou o seu nome após um processo histórico que culminou com a independência nacional em 1975. Hoje, Mbanza Congo afirma-se como um símbolo do renascimento do povo Congo. Este solo, repleto de mitos e tradições, possui uma dimensão antropológica rica, com um vasto acervo material arqueológico que ajudará a contar a história desta região, desde os seus primórdios. Os monumentos e sítios históricos que cercam a cidade são verdadeiros testemunhos do passado glorioso desta que é a capital do Zaire. O Império do Congo, que é realmente uma zona vasta em África, quase a metade da África ao sul, digamos, do Equador, que foi conquistado, digamos, organizado
pelos reis do Congo. Portanto, aqui todos os angolanos têm, digamos, uma dívida enorme de proteger este sítio. Aqui, os visitantes têm a oportunidade de viajar no tempo e descobrir a sua história. A história africana há muita, não é? Mas não existe. Em livros não existe. E então... Essas ruínas que nós estamos a ver já estão há mais de 6 séculos, porque são é resultado da última construção que se fez neste local. Considerada por historiadores como a primeira igreja ao sul do Saara. O próprio cemitério é um local sagrado, religiosamente. Por isso é que, hoje em dia, notamos que a maior parte dos últimos reis do Reino do Congo lá foram sepultados, tal como também o primeiro bispo que existiu aqui, que é o bispo do Reino do Congo, que é Dom Afonso Nteca, também foi sepultado dentro daquele espaço. A árvore sagrada secular que se encontra no espaço que foi a residência dos reis do Congo, um lugar de profunda reverência. A antiga residência real é agora Museu Regional do Reino do Congo, com um acervo de artefactos que remontam ao passado. Temos o museu que nós temos e acreditamos que, com o decorrer do tempo e com as políticas do governo, daqui mais a alguns anitos teremos um museu à dimensão do Reino do Congo. Estes e outros atributos foram fundamentais para que no dia 8 de julho de 2017 a Unesco declarasse Mbanza Congo como Património Mundial da Cultura. Um reconhecimento que exige a preservação e conservação da memória coletiva material e imaterial da humanidade. A nós que vivemos aqui em Mbanza, é preciso salvaguardarmos aquilo que é patrimônio coletivo, não simplesmente individual. Os patrimônios devem ser valorizados, tendo em conta pela sua dimensão histórica. Este marco é comemorado anualmente com várias atrações culturais. Esta 8ª edição do Festival Internacional da Cultura Congo vai reunir especialistas renomados provenientes da República Democrática do Congo, Congo-Brazzaville, Gabão, Brasil e Angola para uma reflexão profunda sobre o passado, o presente e as heranças culturais do povo Congo. Historiadores, sociólogos e comunicólogos nacionais e estrangeiros vão debater sobre o contributo e existência do Espaço Congo no âmbito das comemorações dos 50 anos de independência nacional. Onde toda a região Congo, e não só, até a diáspora, vão poder participar no grande evento que nós vamos realizar. O FestiCongo vai além de uma simples festa, uma vez que procura resgatar e reafirmar a importância do Reino do Congo como berço de uma civilização sofisticada anterior à chegada dos europeus. Sebastião Oliveira, Pedro Lourenço, Eduardo Júnior e Vitória de Fátima, Mbanza Congo, província do Zaire. É tempo agora para um pequeno intervalo, nós voltamos já a seguir em um Até Já, não saia daí. Cultura, o mercado ganha mais uma obra intitulada Ecos do Silêncio, do escritor Ngongo Yabiluka. Trata-se de uma obra que descreve os traços culturais de vários povos. Veja. O mercado literário angolano ganhou mais uma obra intitulada Ecos do Silêncio, de autoria de Ngongo Yabiluka. Lançada no Sumbe, a obra literária oferece aos leitores uma panorâmica sobre a realidade sociocultural dos povos da província do Kwanza Sul.
Ecos do Silêncio, um título bastante sugestivo. Estou também expectante em poder folhear a obra e deleitar em torno do que está lá no seu interior. É uma obra que traz muito valor, acrescenta valor ao nosso mosaico cultural, aquilo que são as nossas riquezas em termos de obras literárias. Para o responsável da Brigada Jovem de Literatura do Kwanza Sul, Ecos do Silêncio é mais uma obra que vem diversificar a sugestão de leitura no seio da população estudantil e não só. O Kwanza Sul é fértil do ponto de vista de produção artístico-literária e até porque, se voltarmos atrás, encontramos Viriato da Cruz, um poeta que deu cartas a nível nacional e conhecido a nível mundial. Sara Sali, uma das amantes de leitura, disse que o Ecos do Silêncio é digno de respeito e consideração pela sua envoltura técnica e criativa. Para este livro, não é só uma vitória para ele, mas também para nós que estamos ao seu redor. Para a família do autor da obra literária, é grande satisfação pelo feito alcançado. Não foi fácil, desde o princípio, sendo ele já um artista. Sim, estamos felizes. Mercado Literário Angolano conta com mais uma nova obra. Trata-se do Ecos do Silêncio, de autoria do escritor Ngongo Yabiluka, lançada na cidade do Sumbe, província do Kwanza Sul. Muito bem, lembrar que neste momento acontece no Centro de Conferência de Belas um show Canções Panati com o objetivo de combater o trabalho infantil. A TPA lá está, mas vamos transmitir brevemente, assim que possível. É tudo por hoje, nós terminamos mais uma edição do Selo Cultural. Já sabe que para a semana cá estaremos com mais arte e mais cultura. Até lá, fique bem. Boa tarde.